Olá pessoal, sou Natália Julinda, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré Cabedelo. Estou aqui para darmos continuidade à nossa formação sobre a Santa Missa. Quem não assistiu os vídeos anteriores, eles estão no canal do YouTube para que vocês possam ter acesso e não perder nenhum detalhe. Bom, a Santa Missa é o ritual de nossa salvação. Todas as vezes que estamos na Santa Missa, iremos presenciar o sacrifício da cruz, onde Cristo se oferece pelas mãos do sacerdote para a nossa salvação. Antes da procissão de entrada, antes do canto de entrada, existem certas atitudes, certos comportamentos que são prescritos pela Igreja e que muitas vezes são negligenciados. São comportamentos que devem ser realizados tanto pelo sacerdote quanto pelo povo, porque o sacerdote e o povo precisam estar preparados para o sacrifício, preparados para estar diante da presença do Cordeiro de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus consagrou, preparou para si um povo, para estar diante de sua presença. E nós somos esse povo separado, consagrado, chamado à santidade, e que está congregado, o povo congregado, num templo sagrado, na igreja, para estarmos diante de Deus, diante do sacrifício de nossa salvação, diante do Cordeiro imolado. Nós, como povo reunido, como igreja, ao chegarmos no templo, ao chegarmos na igreja, precisamos realizar uma determinada atitude e que muitas vezes é desrespeitada. Nós precisamos fazer o silêncio. É uma atitude simples, mas que dificilmente ela é respeitada. E o silêncio aqui ele não é uma ausência, é um silêncio solene, é um silêncio ritual, um silêncio sagrado. Assim como os peixes estão no fundo do mar, estão na profundidade, no silêncio, nós também precisamos fazer silêncio para entrarmos na profundidade, na intimidade com Cristo. É um silêncio orante. Esse silêncio ele está prescrito pela Igreja. Muitas vezes as pessoas vão para a missa e pensam que ali é o lugar de encontrar as pessoas, de conversar, de bater papo, botar a conversa em dia, mas não é. Isso daí é fora da igreja. Na igreja nós precisamos respeitar o templo e nos preparar com o silêncio. No livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, quando o Cordeiro de Deus, Jesus, vai abrir o livro e retirar os selos, acontece a seguinte situação. Quando o Cordeiro de Deus tira o 7º selo e vai se desenrolar os acontecimentos da humanidade para a vinda de Cristo. Quando o Cordeiro tira o 7º selo, há no céu um silêncio que dura cerca de meia hora. Esse silêncio é um silêncio solene e que precede e anuncia a vinda do Senhor. Da mesma forma, nós, povo de Deus, povo reunido, precisamos fazer um silêncio que precede e anuncia a vinda de Cristo, a vinda do Cordeiro imolado, que em breve estará diante de nós no altar. Portanto, o silêncio, ele é indispensável para que a gente viva bem o mistério. De acordo com a instrução geral do Missal Romano, a instrução diz o seguinte: convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizarem os sagrados mistérios. Portanto, o silêncio deve ser um exercício que a gente deve realizar até que se torne um bom hábito e a gente consiga fazer isso de maneira natural. Então vamos fazer silêncio para nos preparar para a Santa Missa. Uma outra coisa que temos que fazer também, mas que é antes de chegarmos à igreja, é nos preocuparmos com as nossas vestes. Porque de acordo com as Sagradas Escrituras, o nosso jeito de andar, de falar e de vestir revelam quem nós somos. Vamos ser honestos, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós expressamos exteriormente de fato revela alguma coisa do nosso interior. Então, as vestes que nós devemos utilizar devem revelar a nossa dignidade de filho de Deus. Então, nada de vestes sensuais, nada de vestes escandalosas, devemos estar prontos para estarmos na presença do Senhor. Da mesma forma que nós temos que ter toda essa preparação para a Santa Missa, para o início da Santa Missa, os sacerdotes, eles também devem se preparar adequadamente. Na sacristia, o sacerdote ele deve se vestir para o sacrifício com vestes sagradas. Às vezes a gente normalmente vê o padre já todo vestido, todo paramentado, mas a gente não tem ideia de que ele tem várias vestes uma por cima da outra, e cada uma dessas vestes ele deve colocá-las com espírito de oração, fazendo orações, porque ele está vestindo-se para o sacrifício. De fato, o sacerdote, ao subir ao altar, ele estará in persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, é o próprio Cristo que se veste para o sacrifício, para subir ao altar, para subir ao Calvário, onde haverá o sacrifício. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 28, quando Deus
manda que se separe um povo para seu povo sacerdotal, para oferecer o sacrifício do cordeiro, que era uma prefiguração de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, Deus fala o seguinte: farás para Arão, Arão fazia parte do povo sacerdotal, farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas para esplendor e ornamento. Dirás a todas as pessoas hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria, que façam vestimentas para Arão, para consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Empregarão ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Portanto, são vestes sagradas, vestes ricas, no sentido de valor, no sentido de espiritualidade, porque elas simbolizam a glória de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: ao redor desse trono, é o trono do Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus, ao redor deste trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Esses anciãos, eles estão exercendo um papel sacerdotal e um papel real. Veja que eles se vestem de branco. E, de fato, a primeira veste que o sacerdote utiliza para celebrar o sacrifício é uma veste branca, chamada alva ou túnica. Ele deve vestir essa veste, simbolizando a pureza e simbolizando a sua veste, o seu chamado ao batismo, a pertença ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Então, ele veste, essa alva ou túnica. Por cima dessa alva ou túnica, se a sua roupa de baixo, que ele usa normalmente, ela não ficar escondida, ele deve utilizar uma outra veste que se chama mito, que ela fica ao redor do pescoço, e quando ele coloca, ele deve rezar, pedindo para que o Senhor o revista do capacete da salvação. O sacerdote também, ele, em cima do amito, ele coloca um determinado cordão na cintura, que se chama símbolo. Esse cordão na cintura, ele simboliza a castidade e simboliza também a igreja peregrina, porque o sacerdote ele está cingindo os rins para servir. Então, quando ele coloca essa vestimenta, ele precisa estar em oração por todo o significado de cada uma dessas vestes. Em cima do símbolo, se a alva ela já ficar ajustada no corpo, ele não precisa colocar o símbolo. E se a roupa de baixo do sacerdote, a roupa normal do sacerdote, ficar escondida por debaixo da alva, ele não precisaria do amito, que é aquele pano ao redor do pescoço. Em cima disso tudo, ele coloca a estola, que é aquela veste que nós conhecemos, que nós vemos com mais frequência, que é aquele pedaço de tecido que é colocado na frente para os padres e bispos e na diagonal para o diácono. Essa estola ela tem várias cores, dependendo do tempo litúrgico, e cada uma das cores tem uma simbologia, um significado. Elas simbolizam a imortalidade. É o sacerdote revestindo-se da imortalidade de Cristo, porque ele está revestindo-se do próprio Cristo para oferecer o seu sacrifício. Essa estola, ela não é uma veste própria da missa, é uma veste própria do sacerdote para celebrar sacramentos e sacramentais, mas não é a própria da missa. Então, o sacerdote ele não pode celebrar a missa só de estola. O sacerdote precisa ainda colocar por cima da sua estola uma outra veste que se chama casula. E essa casula, ela simboliza o jugo de Cristo. Ele se veste do jugo de Cristo. Jugo é aquele objeto de madeira que une dois bois. E os bois, para que eles juntos possam fazer, para que eles juntos possam trabalhar o solo, né? Eles ficam unidos por esse jugo. Então, o jugo é um peso que é colocado. Nosso Senhor, ele fala, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Porque o jugo de Cristo não é o nosso jugo, que é o jugo do pecado. É o jugo do amor dele, é o jugo de sua santa vontade. Então, o sacerdote veste-se do jugo de Cristo. E esse jugo de Cristo é simbolizado pela casula, que é aquela veste única maior, que é colocada por cima de toda a veste, todas as outras vestes. E o sacerdote deve necessariamente celebrar com essa veste, porque essa é a veste distintiva do ministro ordenado que celebra a missa. A instrução, o Redemptione Sacramentum, que é um dos documentos da igreja, diz o seguinte: seja reprovado o abuso de que os sagrados ministros realizem a Santa Missa sem usar as vestes sagradas ou só com a estola sobre a roupa monástica. Ou seja, ele precisa utilizar todas as vestes, inclusive a casula. Portanto, percebam que a Santa Missa não é um evento qualquer. A Santa Missa é um sacrifício. Ela acontece num dia separado, que é o Dominus, o dia do Senhor, num lugar separado, que é o templo de Deus,
com um povo que é separado, que é chamado a ser santo, chamado à santidade, e com o uso de vestes separadas, ou seja, as vestes que o sacerdote usa na missa, ele não usa fora da missa. São vestes sagradas, ele usa apenas para a missa. Porque Deus quer nos mostrar aí que ele nos chama para sermos separados, separados do profano. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Então, participarmos da Santa Missa, temos que prestar atenção a todas essas recomendações. O sacerdote vestir as suas vestes, nós fazemos o silêncio, para assim estarmos preparados para o mistério. A partir do nosso próximo vídeo, nós iremos já entrar na procissão de entrada, o cântico de entrada, e entender melhor o significado do altar. Fiquem conosco, curtam, compartilhem esse vídeo e não deixem de estar conosco para que juntos cresçamos no amor a Cristo. Deus abençoe.